bem-vindos em mais um Conexão Tech, o programa que leva a tecnologia para sua casa. Afinal de contas, a tecnologia é pauta, a tecnologia está em alta e a gente vai trazer cada vez mais informação para você, para que você saiba aonde procurar a tecnologia, para você saiba o que fazer com a tecnologia. E hoje eu tenho dois convidados especiais, um daqui de Rio Preto, que a gente admira muito, e o outro que também é daqui de Rio Preto, escapou um pouquinho lá para fora, está lá em Bragança Paulista, mas veio aqui fazer um lançamento especial e eu vou trazer de primeira mão para vocês, para que todos possam ter os mesmos conhecimentos em tecnologia. Então eu estou aqui, obrigado pessoal, com o professor Antônio, peraí, deixa eu pegar aqui a minha colinha, Antônio Felício Filho, que é professor do Instituto Federal de São José do Rio Preto, e também eu estou com o Cleiton Eduardo dos Santos, que é professor também e autor do livro Serviços de Computação em Nuvem, né? Então, assim, é um tema que muita gente tem muita dúvida e escrever um livro sobre isso, então, só faz a gente realmente admirar muito. Pessoal, bem-vindos ao programa. Eu aqui vou ser só um condutor de um bate-papo muito agradável que a gente vai fazer, mas preciso para que o pessoal sintonize e esteja na mesma página que a gente. Acreditem, muita gente não conhece o que é o IFSP ou Instituto Federal de São Paulo. Antônio, fala pra gente as honras aqui de Rio Preto, do Instituto Federal. Bom dia a todos, bom dia Cássio, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, principalmente com o professor nosso da Rede Federal, né? O professor Cleiton, que é um nome, né, forte que nós temos na área de tecnologia. O Instituto Federal, muita gente, né, realmente não conhece, embora a Rede Federal tenha mais de 100 anos já no país todo. Em Rio Preto, nós completamos recentemente aí 4 anos, de existência aqui na nossa cidade. Mas ela é uma instituição de ensino pública, né, mantida pelo governo federal, que oferece vários níveis de ensino. Então, nós estamos ainda aqui em Rio Preto, né, com um nível técnico e ensino médio. Então, nós temos 2 cursos de ensino médio integrado, né, algum curso técnico. Um deles é informática e o outro técnico em automação industrial. E 2 cursos noturnos também. Além disso, os cursos FIC que nós temos aqui, que é os cursos de extensão de diversas áreas, inclusive o professor Cleiton também já trabalhou com a gente aqui em um desses cursos. Ah, que legal. Bom, a gente precisa falar um pouco do Instituto Federal, porque assim, ainda não dá, o pessoal pedindo tanta mão de obra, né, as empresas, e aí eu quero falar com você, empresário aqui também, né, para ir buscar a nossa mão de obra onde tem a mão de obra lá, porque a gente tem alunos se formando, a gente tem instituições trazendo para você coisas sérias, né, profissionais prontos para o mercado, e você fica aí tentando buscar onde não tem, não vai ter mesmo. Então aqui tem toda a indicação. Professor Cleiton, muito obrigado. Realmente para nós é uma honra, né, trazer esse livro para cá, um lançamento de alta complexidade. Mas vamos lá, vou começar perguntando, qualquer um consegue escrever um livro técnico? Fala um pouquinho para nós da tua formação, de como chegou até esse movimento. Vamos lá. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Escrever um livro é um processo, né? Basicamente, a minha formação, tenho graduação na área de licenciatura em matemática, análise e desenvolvimento de sistemas, fiz mestrado e doutorado na área de engenharia elétrica na USP de São Carlos, e aí me tornei professor do Instituto Federal de São Paulo, no campus Bragança Paulista, em 2008. Então, tem quase 18 anos aí de docência no campus, né? Legal. E a motivação para escrever esse livro, basicamente, é de preencher algumas lacunas do processo que a gente, no cotidiano, desenvolve, né? Então, nós temos as aulas regulares, as aulas que são ministradas na extensão, onde a gente consegue atingir um público que não necessariamente é um aluno presencial do campus. Sim. Inclusive foi a oportunidade que eu tive de atuar aqui em Rio Preto, né, que é a minha cidade natal, com um curso inclusive de computação em nuvem, né, acho que foi a primeira turma, primeiro curso ofertado aqui, um dos, né. Sim. E então o livro ele é um instrumento de educação à distância mais antigo que a gente tem, né, e ele é um recurso que facilmente atinge um número de pessoas de forma
mais fácil, né? Você não tem uma limitação de carga horária, você não tem aquele ônus de professor disponível para ministrar o curso, né? Então, isso associado a esses outros recursos, no meu entendimento, traz um conjunto muito interessante, né? E, evidentemente, que para escrever o livro, isso foi a maturidade de todo esse processo, do entendimento do que ele agregaria dentro desse conjunto de possibilidades, né? E hoje, felizmente, a gente está aqui para fazer esse lançamento. Antônio, o Instituto tem se aproximado do setor produtivo. Eu acabei de chamar os empresários aqui para participar mais, mas como que você acha que tem caminhado o Instituto Federal aqui de São José do Rio Preto com os nossos setores produtivos? Você que está tão atuante agora levando né, o Instituto Federal em todos os eventos a gente se encontra. Recentemente eu assumi a direção educacional aqui do campus São José do Rio Preto e a gente está tentando, né? Mas, na verdade, desde o começo, desde quando foi divulgado que ia ter o Instituto Federal na cidade de São José do Rio Preto, o Instituto já tem essa cultura, né, de fazer um estudo, de conversar com todas as entidades daquela cidade, daquela região, antes de abrir algum campus. Então, antes mesmo de a gente ofertar qualquer outro curso que nós já temos, já foi feita uma conversa com toda a classe empresarial. Inclusive, os cursos que nós temos aqui foi um pedido da classe empresarial. Né? Qual era a demanda, a necessidade de Rio Preto naquele momento e até hoje. Então, os 2 cursos que nós começamos faz parte desse estudo, dessa conversa com toda a cadeia aí de produção que nós temos em São José do Rio Preto e região. Né? Nós temos aqui na região não só o Instituto Federal de Rio Preto, mas tem Catanduva, tem Barretos, tem Votuporanga, que já atuam há mais de 10 anos, né, próximo aqui da gente. Então, a gente já tinha esse olhar em Rio Preto e como que as empresas poderiam se beneficiar, né, com a vinda do Instituto para cá, com esses cursos que nós oferecemos hoje. Bom, antes de perguntar, né, o capítulo mais importante, né, ou os capítulos, o que trata mesmo o livro, eu queria até aproveitar essa fala, Antônio, para falar para o pai e para a mãe, e aqui eu vou pedir, né, para que a gente realmente converse, o pai para a mãe, pai, mãe, quebre essas barreiras da formação do seu filho, tá? Realmente a gente tem que olhar isso tecnicamente, o seu filho tem que estudar, incentive ele a fazer isso, né? E você, jovem, também, busque isso, mas busque também o que é seu talento. Não importa se ele vai ser tecnólogo ou bacharelado, você tem 2 formas de correr e isso pode correr muito longe, né? Hoje nós estamos trazendo as 2 formas aqui, tanto o professor Antônio como o professor Cleiton, são 2 pessoas que estão prontas, né, mestrados, doutorados, para trazer tudo para você, toda a informação. Então eu acho que é importante a gente valorizar também o ensino técnico no nosso país, porque ele traz isso, uma mão de obra muito mais preparada de forma rápida. Né? E as empresas também têm que valorizar e incentivar isso a acontecer, né? Estar perto, trabalhar como parceiro, participar, buscar. Então, se a sua empresa ainda não conhece o Instituto Federal, vai conhecer, procura conhecer, vai atrás de conhecer. Você tem muita gente boa lá querendo trabalhar. Quantos estágios você está perdendo de pessoas boas para se formar? Então, a gente precisa divulgar. Então, eu quis fazer essa pausa porque realmente sou apaixonado pela causa da educação e acho que a gente tem que levar o ensino técnico muito mais à frente, porque fora do país isso é muito mais valorizado. Exatamente. E aqui a gente fica aqui ainda balançando muito. Vamos voltar para o livro, que é o nosso foco de hoje, esse lançamento do livro, Serviço de Computação em Nuvem. Capítulos, como que a gente decorre, qual que é o capítulo mais importante, onde a gente está o ápice ali, que a gente consegue achar realmente assim, ó, isso aqui eu me dediquei um pouco mais para trazer a informação correta, né, que é importante. Bom, o livro ele contém 11 capítulos, né, e ele tem uma sequência lógica, onde naturalmente a leitura do início do livro é fundamental. Então, no primeiro capítulo, ele tem uma introdução sobre o tema, justamente para que o leitor tenha um entendimento do que ele vai encontrar nos capítulos seguintes. Depois, nós temos um capítulo de computação em nuvem, onde são explicadas as vantagens da tecnologia, né? Sim. E, sobretudo, a característica de utilizar a infraestrutura de forma eficiente, né? Então, da mesma maneira que a gente consome serviços tradicionais, como água, luz, energia, enfim, nós podemos também consumir serviços de computação como serviço, efetivamente, né? Então, isso traz uma agilidade para os negócios e dá ao
utilizador da tecnologia a possibilidade de aproveitar oportunidades de negócio que são repentinas ou que são circunstanciais, né? E nos módulos seguintes, basicamente, a gente vai tratando tema a tema esses serviços básicos, né? Serviços de computação, de armazenamento, de autenticação e autorização, de transferência de dados, de autenticação, segurança. E no final do livro, né, nós temos também as considerações finais, onde ele faz um link com os cursos de extensão que nós ministramos dentro do Instituto. Que legal. Então, tanto o Rio Preto, como Bragança, como vários outros campi, institucionalmente, nós temos parcerias com academias de tecnologia de informação dos grandes fabricantes, AWS, Cisco, Huawei, Oracle, Red Hat, VMware. E a gente ministra treinamentos oficiais preparatórios para exame de certificação profissionais. Então, no último capítulo, a gente faz o link com esses conteúdos desses cursos. Nós temos também um site que dá todo o suporte de atividades, questionários, exatamente, e também laboratórios práticos para que o aluno tenha o conhecimento teórico, tenha o treinamento na modalidade self-paced e tenha também as atividades práticas para ele fechar esse ciclo aí da melhor maneira. Perfeito. Professor, eu preciso fazer, gente, espera um pouquinho, vou fazer um intervalo aqui rapidinho, já já a gente volta. É importante eu falar aqui, tudo isso está acontecendo porque a gente precisa promover o ensino técnico aqui no nosso país, na nossa cidade, e o Instituto Federal está aqui, trazendo mão de obra boa, qualificada para você que é empresário. Então, continue assistindo aqui a gente vai trazer muito mais informação para você, já já a gente volta. Estamos de volta. Hoje a pauta é o Instituto Federal de São Paulo, o Instituto Federal que tem em vários lugares, uma instituição que a gente soube aqui agora há pouco, centenária. Aqui em Rio Preto ela já está há 4 anos formando mão de obra boa, qualificada, pronta para trabalhar. Você, empresário, ainda não conheceu, tem que ir conhecer. Você, jovem, que quer aí dar um up já, porque você já tem habilidade tecnológica, então você precisa dessa formação e precisa buscar conhecimento. E hoje eu trouxe 2 especialistas do Instituto Federal, Antônio, Cleiton, já estou chamando o professor Antônio, professor Cleiton, já estou mais íntimo. Professor Cleiton, para quem que um livro de cloud é indicado? Bom, esse livro em especial, ele é voltado para leitores de qualquer segmento, porque ao contrário do que a gente possa imaginar, o conhecimento de nuvem hoje ele não está restrito ao profissional técnico. Sim. Né? Porque quando você altera a maneira como você utiliza computação, isso vai refletir na vida de profissionais de diferentes segmentos, né? Do financeiro, do contábil, evidentemente da infraestrutura, do desenvolvimento. Né? Então, a abordagem do livro busca atingir a todas essas pessoas, a todos esses profissionais, para que eles tenham conhecimento como o paradigma funciona e consigam tirar melhor proveito da tecnologia, né? Para que eles consigam uns bons resultados e efetivamente consigam aproveitar oportunidades a curto prazo. Então, todos são bem-vindos para conhecer o livro. Aproveitando o gancho ali, Antônio, a importância de preparar profissionais nessa era da transformação digital, que o Instituto Federal faz muito bem. Como que vocês veem essa importância que o Instituto Federal tem para o nosso país, né? Porque, né, eu vou ampliar um pouco mais. Para a nossa cidade, é o que eu falei, nós precisamos divulgar ainda mais, as pessoas precisam buscar mais esse conhecimento. Mas para o nosso país, a importância, né, dessa mão de obra dentro dessa transformação digital, com tanta informação, com tanta coisa nova. Eu acho assim, acho que nem só para o nosso país, mas para o mundo todo, que a gente tem ex-alunos, né, que atuam já em outros países, né? Mas eu vejo assim, além de ser essencial, né, não tem como hoje, independente da profissão que você vai ter, não tem como você não trabalhar esses temas, como o professor Cleiton está trazendo aqui no livro dele, né? Essa transformação digital está no nosso dia a dia. Então você vê em todas as camadas da sociedade, em todas as profissões,
tendo essa visão do digital, né, de serviços digitais, a questão do dia a dia administrativo. Então, não tem como a gente ficar, digamos assim, né, tampar os nossos olhos e não trabalhar isso dentro da instituição. Porque o Instituto acaba sendo, né, como posso falar, um quintal de projetos, né? Então, nós temos parcerias aí de projetos de pesquisa, de extensão, né, com empresas, a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, para trazer esse olhar, né, essa demanda, e ao mesmo tempo a gente mostrar para os nossos alunos, olha, isso está acontecendo lá fora. O que nós aqui dentro da instituição podemos fazer para melhorar o dia a dia das pessoas? Sim, provocar os alunos a pensar maior e trazer, inclusive, um profissional de qualidade para a empresa, que é o que todas as empresas, empresários falam, não tem mão de obra qualificada. Não, tem, né? A gente precisa agora incentivar instituições como o Instituto Federal a fomentar isso cada vez mais. Senão... E assim, só trazendo um gancho, né, no Instituto Federal, no estado todo, nós temos um evento que é a Maratona de Programação. Que legal. Que é um evento que todos os alunos que fazem curso de TI participam, e a gente, junto com outras instituições, a gente joga uns problemas ali para eles, né? A gente pega algum dia letivo e eles ficam ali trabalhando em cima da resolução daqueles problemas, daqueles algoritmos, né? Que legal. É bem legal. Quando acontece? Quando costuma acontecer isso? A gente faz durante o ano, né? Tem várias etapas. Tem a etapa dentro do campus, tem regional, aí depois estadual, e aí dependendo quem fica em primeiro lugar, participa de outras maratonas com outras instituições de ensino a nível Brasil. Tá vendo? É isso. Bom, vou aproveitar você aqui, professor Clayton. Vamos falar de nuvem, né? Como que está o mercado de nuvem? Como você está vendo o mercado de nuvem? Você acabou de escrever um livro sobre tudo isso. Como você está vendo esse mercado no Brasil, né? A gente fala fora, está mais organizado, a gente sabe que tem algumas referências diferentes. Mas aqui, como que a gente está? A gente está caminhando certo? A gente está atrasado? Olha, brifa para nós. A computação em nuvem ela deixou de ser uma promessa e se tornou uma realidade, né? As empresas têm consumido nuvem por uma questão até estratégica, né? Não tem como você ignorar uma tecnologia que eventualmente vai impactar no preço do seu projeto, na velocidade do seu projeto, né? Então ela se tornou uma ferramenta onde, se o usuário conhece bem os atalhos, as oportunidades de negócio, ele invariavelmente vai tirar proveito disso, né? E hoje a gente tem uma questão muito interessante na nuvem, que é você conseguir utilizar tecnologias muito promissoras que, eventualmente, quando você implementa na sua infraestrutura própria, você tem a dificuldade do custo de capital, que é de grande vulto, e também você tem a complexidade de implementação de grandes clusters, da gestão disso no cotidiano, das redundâncias que são necessárias, né? E quando você utiliza a tecnologia de computação em nuvem, você tem acesso a tecnologias de ponta, né, como a inteligência artificial, como computação de alto desempenho, como a computação quântica, que está bastante promissora, né? Sem que você tenha que fazer um investimento de capital, e sim um investimento operacional, que você paga mês a mês, e abre mão da complexidade de administrar aquela infraestrutura, que também é um grande problema. Né? Então, isso tem sido utilizado aí pelas grandes empresas justamente para utilizar as ferramentas mais atuais com uma certa velocidade. E essa, como que eu posso dizer, pluralidade de revendas de nuvem, né? Porque o que a gente está vendo uma realidade, pelo menos aqui para a nossa região, de muita gente montando a sua própria nuvem, revendendo isso. Como você vê a parte da segurança disso? Olha, a questão da segurança... Entendi. Essa é mais polêmica. A questão da segurança, ela sempre vai ser complexa, né? Porque a tecnologia em nuvem, eventualmente, a depender do modelo de contratação que o usuário vai optar, ele pode ter praticamente a mesma responsabilidade que ele teria se ele tivesse administrando a própria infraestrutura. Nós temos diferentes modalidades de implantação. Então, se o usuário eventualmente cometia erros na infraestrutura própria e ele acha que ele vai para a nuvem e isso não vai acontecer, isso pode ser um engano, a depender da modalidade que ele utiliza, né?
Então, como sempre, as boas práticas devem ser seguidas, né? Mas a gente sabe também que a computação em nuvem ela abre uma série de oportunidades, como as que você mencionou, ou até mesmo para a empresa que já possui uma infraestrutura legada, ela não pode simplesmente dizer, olha, eu tenho um parque computacional onde eu investi milhões e eu vou abrir mão disso para trabalhar com um provedor de nuvem pública. Então, ele consegue utilizar uma solução de nuvem privada, onde ele converte, entre aspas, essa infraestrutura legada que ele possui para recursos equivalentes ao que o provedor de nuvem pública disponibilizaria para ele como serviço. Então, uma maneira paliativa aí dele aproveitar aquilo que ele já tem e aquilo que efetivamente ele precisa agregar no futuro, ele joga na nuvem pública e aí ele caracteriza uma nuvem híbrida, né? Então é preciso, como sempre, que aí seria o disaster recovery que o pessoal está lá. O disaster recovery ele faz parte de qualquer um desses cenários, né? E basicamente ele é focado em estratégias aonde você consegue recuperar a sua infraestrutura ou parte dela mediante algum incidente, né? Então, a ideia da computação em nuvem é te possibilitar trazer essa recuperação num curto espaço de tempo dentro de uma previsão anterior que você faz de saber qual é o máximo de tempo que você suporta sem essa infraestrutura no ar. O interessante foi legal que, assim, claro, né, foi legal. Foi legal não, foi horroroso, mas o interessante é que mesmo empresas de menor porte, porque antes a gente via isso para rede bancária, a gente via isso, né, em outras, né, grandes potências, mas a gente viu empresas menores se preocupando com isso. E aí a gente volta de novo para o Antônio, perguntando para você, Antônio, como que o Instituto Federal está lidando com esse avanço da inteligência artificial, computação quântica vindo aí, com essas tecnologias que estão vindo para essa grade curricular? Porque nós vamos precisar de mais profissionais para cuidar disso, para trazer isso. Existe uma atuação, um espaço para crescimento, para trazer mais cursos, mais formações técnicas voltadas específicos, principalmente para os serviços em nuvem? Sim, o Instituto Federal ele trabalha principalmente nos cursos técnicos, né? O currículo de referência. Então, o que seria esse currículo de referência? Dentro da área de tecnologia, de todos os cursos de nível técnico, o que é necessário o aluno ter conhecimento e os professores trabalharem isso. Então, dentro desse currículo de referência, já foi pensado sobre a questão de computação em nuvem, inteligência artificial, que hoje ainda as pessoas falam que é um tema novo, mas a gente já trabalha há muito tempo, né, dentro da academia. Ouvido bastante, né? Isso, né? Então, para nós assim, que estamos na academia, não é algo assim novo. O mercado hoje, inteligência artificial, popularização dele é nova. Exatamente. Mas o conceito é antigo, né? Então, a gente já atuava nas aulas, independente se é um curso de nível técnico, graduação, pós-graduação, extensão, pesquisa, já tinham esses temas sendo trabalhados, só que agora ainda mais. E principalmente agora em parcerias com empresas, com fundações que querem a solução de algum problema, de alguma situação que está acontecendo na empresa ali, e o Instituto entra com esse capital humano, né, que é o conhecimento, e também a estrutura laboratorial, né? Então, muitas pesquisas a gente desenvolve dentro do Instituto. Na verdade, a gente mescla a empresa e o Instituto. Pessoal, a gente, assim, se a gente fosse destrinchar os assuntos aqui, nós iríamos ficar, eu nem tenho horário mais para isso, mas nas considerações finais, professor Clayton, para encerrar, como que você vê o mercado de nuvem a partir, assim, da necessidade, inclusive, que você veio de criar um livro, né? Você vê ele ainda assim, o pessoal ainda se aventurando muito? Olha, eu entendo que esse mercado é um mercado que veio para ficar, né? E nesse momento a gente tem ainda muitos profissionais que não realizaram essa transição do modelo tradicional, como a gente chama, para o modelo em nuvem, né? Então isso vai precisar ocorrer. Então, naturalmente, as pessoas precisam se capacitar na tecnologia, até mesmo porque a gente entende que daqui para frente a gente vai ter o que a gente chama de tudo como serviço. Por quê? Porque isso é muito mais barato, muito mais rápido, muito mais prático, né? Então, a ideia é que a gente tenha estruturas centralizadas onde os recursos avançados são implementados e que isso seja vendido para o usuário de uma maneira
muito mais fácil dele gerir, dele administrar e implementar suas soluções, né? Então, mesmo que a gente tenha alguns serviços básicos que eventualmente o usuário já esteja apto a utilizar ou acostumado a utilizar, invariavelmente a gente vai passar por um aumento de quantidade de serviços do portfólio dos provedores de nuvem pública que vão continuar exigindo que esses profissionais se atualizem, né? Então, como tudo, para tudo que a gente estuda, a gente descobre que tem mais 50 coisas que a gente precisa estudar, né? A tecnologia não para. Exato. Você acompanhou agora algumas imagens, né, do que a gente está fazendo aqui, que é o lançamento do livro que nós fizemos aqui em Rio Preto, junto com o Instituto Federal e a APET, aqui no Centro de Capacitação da APET. Professor, muito obrigado por você ter vindo aqui para Rio Preto para trazer essa informação para nós. É muito importante que empresas façam isso e proporcionem, inclusive, essas reuniões para que a gente possa debater e trazer mais conhecimento. Antônio, alguma mensagem do Instituto Federal? Tem alguma matrícula, algum curso acontecendo? Né? Ou me fala só o site ali para todo mundo pesquisar sobre o Instituto Federal. Sim, ó. Logo, né, agora no finalzinho, no meio do semestre, né, nós começamos as inscrições aí para quem quiser fazer os cursos técnicos integrados e os cursos técnicos concomitantes, por volta do mês de outubro. Mas todas as informações estarão nas nossas redes sociais e no site do Instituto, que é o sjp.ifsp.edu.br. Tá aí no vídeo. Então, pessoal, obrigado mais uma vez. Antônio, muito obrigado. Você vai voltar aqui logo com o Conexo, que vai trazer, né, outubro, mês dos professores ali, da educação. Vamos ter bastante pauta para a gente discutir. Professor Cleiton, sempre que você vier para Rio Preto, liga para a gente que a gente vai trazer com certeza uma novidade para o nosso programa. Obrigado mesmo pela presença de vocês. E você aí de casa que acompanhou a gente até aqui, eu quero deixar um último recado para você, para que você olhe para frente. Então, para de tentar insistir em manter a mesma tecnologia parada, né? Começa a se movimentar, porque quando a gente está falando e trazendo soluções em nuvem, é porque está tudo acontecendo. E se você não pegar esse bonde agora, você vai ficar para trás. E o Conexão Tech traz isso para você, por quê? Porque a tecnologia está sempre em pauta e a tecnologia está em alta. Até a próxima!